I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane Becker, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou replantar junto com vocês essa touceira enorme aqui de Cattleya. Olha como tá linda, gente! Essa touceira floresceu esse ano, a coisa mais linda. Depois eu vou deixar um videozinho para vocês verem ela toda florida, que espetáculo que ela ficou. E agora já tá na hora de replantar, né? Ela tá quase saindo já fora do vaso. O vaso dela também já tá se desfazendo, gente, porque já tem bastante tempo que essa orquídea tá aqui. Então hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para replantar ela, o substrato que eu vou utilizar, o vaso, a adubação que eu vou fazer. Vou mostrar tudo isso para vocês hoje. Já peço que deixem o like nesse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos novos. E vamos lá então, gente, replantar essa lindona. Depois que acabou a floração dessa Cattleya, gente, ela ficou um tempinho ali, meio que numa dormência, né? Deu uma descansadinha. E agora ela já começou a emitir brotação nova. Olha só, já tá vindo brotação nova aqui, tá vindo brotação nova aqui do outro lado, tá vindo várias brotações novas. E ela também já começou a emitir enraizamento novo. Olha só, gente, aqui, ó, tá cheio de pontinha nova de raiz. Então agora é a hora perfeita para a gente replantar essa Cattleya, porque é a hora perfeita para replantar uma orquídea quando ela está em período de atividade, quando ela está brotando e enraizando. Porque assim, esse enraizamento novo, né, dessa brotação nova, já vai grudar ali no substrato, essa orquídea vai ficar firme mais rápido no vaso e vai se desenvolver melhor. Porque a orquídea, ela gosta de se sentir firme o mais rápido possível, né? Quanto antes ela se sentir ali bem segura, bem firme no vaso, melhor para o desenvolvimento dela. E é isso que as raízes novas fazem, né? Grudam ali no substrato e deixam ela bem firminha. Então agora é a hora perfeita para a gente replantar essa menina aqui. Então vamos lá tentar tirar essa menina do vaso. Eu acho que ela vai dar um pouco de trabalho, porque ela tá bem enraizada aqui. Mas eu já deixei essa orquídea aqui de molho na água, gente, uns 20 minutos antes de replantar ela, que isso ajuda as raízes a desgrudar um pouco aqui do vaso, ajuda as raízes a ficar mais maleável também, assim a gente não quebra tanta raiz na hora de manusear a nossa planta. Mas vamos ver como é que vai ser para tirá-la daqui, gente. Eu tô achando que não vai ser muito fácil não. Vamos lá então. Vou dar umas apertadinhas assim, ó, ao longo do vaso. Algumas raízes, infelizmente, irão quebrar, né? Algumas raízes novas que ela já começou a emitir. Fazer o quê, né, gente? Não tem o que fazer. A gente manuseando a planta vai acabar machucando um pouquinho ela. Mas é bom que a gente cuide o máximo possível para não machucar muito a planta, para ela conseguir se recuperar logo do replante. Vamos ir apertando o vaso para ir soltando um pouco essas raízes. Ela tá bem firme, gente. Tá bem enraizada mesmo. Mas vamos lá. E esse vaso também já tá quebrando, então qualquer coisa eu já arranco os pedaços dele aqui também, já jogo fora. E vamos tentar puxar um pouquinho para ver se sai. Acho que eu vou vir aqui na borda da mesa que vai ser mais fácil. Vamos tentar puxar. Tem que cuidar para não quebrar os bulbos na hora de puxar assim a planta. Ela tá bem enraizada mesmo, gente. Ó, o vaso tá quebrando. Vamos aproveitar e quebrar já então esse vaso, que vai ser mais fácil para tirar ela. Deixa eu ver aqui. Acho que ela tá enraizada aqui na borda do vaso, gente. Vou colocar ele aqui. Ai, que dó.
É isso mesmo, ó. Tem uma raiz grudada aqui, vamos tirar. Não vai ter jeito, vou ter que puxar. Pronto. Tirei. Deu um pouquinho de trabalho, mas não deu tanto porque o vaso quebrou. Como já era um vaso velho, né, eu já ia descartar mesmo, então não tem problema, foi até mais fácil que ele quebrou, né? E aí eu já consegui tirar a planta mais fácil. Olha, gente, como é que tá o torrão dessa planta. Ela tá bem enraizada, mas esse substrato já tá bem velho, então já tava precisando trocar. Porque senão, gente, com os anos, se a gente deixa a nossa orquídea muitos anos no mesmo substrato, ele vai ficando ácido. E aí acaba queimando as raízes das nossas plantas. Por isso que de tempos em tempos a gente tem que replantar as nossas orquídeas. Essa daqui eu acho que ela já está uns 4 ou 5 anos nesse mesmo vaso, gente. Então agora ela vai ganhar uma nova casinha com um novo substrato para ela continuar se desenvolvendo e florescendo lindamente aqui para mim. Se você quer fazer mudas agora na hora do replante, também é uma hora boa para fazer mudas. Você pode fazer o corte, né, tirar um pedaço do rizoma da sua planta para você fazer uma muda. Eu não vou fazer muda dessa daqui hoje, gente, mas aqui no canal já tem vídeo ensinando a replantar catleias, onde eu fiz muda, ensinei lá para vocês certinho como é que faz. Eu vou deixar o link desse vídeo então aqui na descrição. Eu vou tentar desfazer um pouco desse torrão dela agora, gente, para tirar um pouco desse substrato velho. Tá um pouquinho de mexer com ela aqui porque ela é bem pesada, mas devagar a gente consegue. Vamos lá, então, ó, eu vou com as pontas dos dedos assim, ó. Vou mexendo assim o substrato, que devagarinho ele vai soltando. Então faz essa etapa com bastante calma, não precisa ter pressa. Vamos lá devagarinho soltando as raízes e tirando um pouco desse substrato velho. Tirei um pouco do substrato aqui do meio, aqui de baixo. Essa parte que tá mais por cima, gente, eu não vou tirar porque tem muita raiz nova aqui e eu não quero danificar muitas raízes dessa planta para ela não sofrer demais. Então o que tá aqui por cima eu vou deixar. Eu vou cortar um pouco agora dessas raízes podres que estão aqui pelo meio, aqui por baixo. Ela tem só algumas raízes velhas, né, que vão apodrecendo, vão morrendo naturalmente ao longo dos anos. Então é essas raízes, né, que estão mais feinhas. Mas ela tem muita raiz que está escurinha, porque estava dentro do substrato, mas está viva, gente, não está morta. Como que você sabe diferenciar uma raiz boa de uma raiz que já apodreceu, que já morreu? Quando você aperta na raiz que está viva, ela é durinha. E a raiz que já apodreceu, que já está morta, você aperta, ela é mole, você sente que ela está seca, que ela é oca. Então essa raiz você pode cortar. Eu vou cortar um pouco aqui, vai cortar até algumas raízes boas, né, junto com as outras que estão podres. Mas aqui em cima ela tem muita raiz boa, que vai ajudar ela a ficar bem nutrida, né, até ela criar bastante raiz nova e grudar bem nesse substrato. Então vamos lá cortar um pouco dessas raízes antigas aqui. E isso é bom também que ela vai ficar com bastante espaço novo ali no substrato, né? Gente, que peso que tá essa catleia. Ela tá bem pesada, eu tô segurando aqui, tá até doendo o meu braço já. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui pra cortar. Eu tô tomando o maior cuidado, gente, pra não quebrar os brotos novos, que ela tá com uma brotação linda aqui. Vamos lá. Peguei uma faquinha de serra aqui, ó, e vamos tentar cortar aqui. Pronto, gente, ó, é só isso aqui que eu vou tirar. Tirei algumas raízes só que estavam aqui no meio, né, mais podre, mais velhas. E não vou tirar muita raiz, porque eu, na verdade, eu nem gosto de fazer isso aqui, gente. Eu vou fazer porque eu tô com medo, né, de que conforme a gente vai regando, como ela tá uma touceira grande, vai ficar maior ainda. Conforme a gente vai regando esse bolo de raiz aqui no meio, ele funciona como se fosse um esfagno, gente. Então vai ficar muita umidade aqui, eu tenho medo de apodrecer. Por isso que eu tô tirando um pouco dessas raízes que estavam mais velhas, né, e podres aqui no meio. Mas eu não gosto muito de cortar raiz de orquídea, então se a raiz tá boa, eu gosto de deixar ela ali. Cortei um pouco aqui, saiu mais raízes velhas, saiu algumas boas também, mas ela ainda ficou com muita raiz boa.
Vou preparar o substrato que eu vou utilizar aqui agora para plantar a minha catleia. Eu gosto de utilizar esse substrato que eu vou mostrar aqui para vocês para plantar todas as minhas orquídeas, gente. Então sempre nos meus vídeos surgem perguntas, né, de qual substrato que eu utilizo para plantar tal orquídea. Gente, todas as minhas orquídeas é nesse mesmo substrato. Então o meu substrato é o famoso mix. Ele tem casca de pinos, carvão e pedra brita. É um mix de 3 substratos, né? Uma mistura de 3 substratos, que forma o substrato que eu gosto de usar. Então, eu comprei já dessa vez uma casca de pinos que vem misturada com carvão. Olha, ela já vem os pedacinhos de casca de pinos e os pedacinhos de carvão também. Mas quando eu não encontro assim, eu compro o que vem só a casca de pinos. E aí eu misturo com carvão, né? Eu pego o carvão novo ali de churrasqueira, quebro em vários pedacinhos e misturo, e também misturo a pedra brita. Então aqui no caso hoje eu só vou misturar a pedra brita nesse daqui, porque ele já veio o carvão e a casca de pinos junto. Então eu vou colocar aqui uma parte de pedra brita e vou colocar 3 partes de casca de pinos misturada com carvão. E o substrato ficou assim, gente, olha, os 3 materiais bem misturadinhos, agora é só plantar a minha catleia. O vaso que eu escolhi para plantar a minha catleia é um vaso de plástico estilo bacia, porque essa touceira aqui, ela tá abrindo várias frentes, para lá, para cá, então eu vou plantar ela bem no meio, vai poder crescer para todos os lados. E eu vou usar o vaso de plástico, porque é no vaso de plástico que eu planto a maioria das minhas orquídeas. Eu uso esse substrato que eu acabei de mostrar para vocês, com o vaso de plástico. Eu gosto de furar assim, ó, os vasos plásticos, né? Furo ao redor do vaso todo. Isso aqui eu faço com ferro de solda, gente. Mas para quem não tem o ferro de solda, para fazer isso aqui, você pode utilizar um prego quente também. Esquenta o prego, né? E daí fura o seu vaso. Vai dar mais trabalho, mas também funciona. Eu gosto de fazer isso aqui porque isso aqui ajuda a aumentar a drenagem do vaso e também ajuda a entrar mais ar dentro desse substrato, dentro desse vaso. E o ar aqui dentro, ele ajuda as raízes das orquídeas a se desenvolver. Então, por isso que eu gosto de furar os vasos de plástico. E lembrando sempre, gente, que mesmo que você não fure, né, os vasos aqui do lado, tudo bem, as orquídeas também se desenvolvem. Mas embaixo ele tem que ter furo, gente. Não pode plantar orquídea em vaso fechado de jeito nenhum, porque senão a orquídea apodrece, porque a água ela tem que escoar, ela tem que sair daqui. A orquídea ama a água, ela ama ser regada, mas a água tem que passar por aqui, né? Molhar o substrato, molhar a orquídea e ir embora. Nada de ficar água empoçada aqui dentro, senão a gente perde mesmo a orquídea por apodrecimento. E eu vou usar o vaso de plástico, gente, mas a catleia, ela é muito versátil. Você pode plantar em vaso de barro, pode plantar em cachepô, pode plantar direto no tronco das árvores. Eu tenho, inclusive, catleias aqui plantadas no tronco, plantadas em cachepô. Depois eu vou mostrar para vocês. Vocês podem plantar também em vaso de barro. Em todos esses tipos de materiais, ela vai se desenvolver super bem. Esse daqui, né, é o tipo que eu gosto de cultivar. Então, por isso que eu vou plantar ela assim. Mas vocês têm aí várias opções para plantar catleias. E eu vou utilizar, gente, esse material aqui, que é o isopor, para fazer a drenagem do fundo do vaso. Vou fazer uma camada de uns 3 dedos com isopor picadinho, né, em pedacinhos. Eu escolhi o isopor para fazer a drenagem do meu vaso, porque eu preciso que esse vaso ele seja o mais leve possível, porque eu cultivo as minhas orquídeas penduradas nos galhos das árvores. Então eu preciso que ela seja o mais leve possível, e uma touceira de catleia desse tamanho aqui já pesa por si só. Aí vem o substrato também, né? Então eu gosto de utilizar o vaso de plástico, que é leve, por conta desse motivo também. E faço a drenagem com o isopor, que é um material bem levinho. A argila expandida também dá certo para fazer drenagem, porque ela também é bem leve, mas eu gosto bastante do isopor. Mas se você cultiva suas orquídeas numa bancada, que você precisa de peso nesse vaso, então eu aconselho que você faça a drenagem com a pedra brita, porque aí ele vai ficar mais pesado, não vai ficar tombando para lá e para cá. Então, camada de drenagem feita, vou colocar um pouco de substrato aqui.
Coloquei um pouco de substrato, gente. Agora eu vou acomodar minha planta e colocar o substrato ao redor para firmar ela. Pegar ela com cuidado para não machucar. Acomodei a minha planta bem no meio do vaso, porque como eu falei para vocês, ela tá abrindo várias frentes, então ela vai crescer para todos os lados. E agora, então, que eu coloquei a planta aqui certinho, camada de drenagem já tá lá no fundo, vou completar ao redor com o substrato que a gente preparou. Então eu pego o substrato aqui e vou colocando ao redor, preenchendo as laterais do vaso. Vou colocar de um lado e do outro, para ela ficar bem centralizada e não ficar muito da planta para um lado, nem muito da planta para o outro lado. Vamos colocar mais um pouco. Vai colocando o substrato e dando uma apertadinha para ir acomodando esse substrato e já firmando essa planta, gente. Mas não precisa apertar muito, não. Só para deixar o substrato e a planta mais firme no vaso mesmo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. E pronto, gente, minha Cattleya está replantada. O tamanho desse vaso ficou ótimo, né, para o tamanho dessa touceira. Ela vai ter, ó, em todas as laterais uns 3 dedos de espaço para crescer. Isso é o suficiente quando a gente vai replantar uma orquídea. A gente não pode colocar uma orquídea num vaso muito maior do que ela, gente, porque a orquídea não gosta de vaso enorme. A gente tem que ir trocando o tamanho do vaso conforme ela vai crescendo. Vou fazer a adubação aqui agora, que eu acabei de replantar. Esse substrato não tem nada de adubação nele. Eu poderia ter colocado lá, né, misturado com o substrato já o adubo que eu vou utilizar, mas eu esqueci, gente, então eu vou colocar agora aqui só por cima do vaso. Eu vou utilizar o Basacoat, que é o adubo de liberação lenta que eu gosto de utilizar. Essas bolinhas verdinhas aqui, vou mostrar bem de pertinho ele para vocês. Olha, gente, essas bolinhas aqui, ó, verdinhas, esse é o Basacoat, o adubo que eu gosto de usar. Então, eu vou colocar aqui no vaso, ó, vou espalhar aqui ao longo do vaso. Não vou colocar muito, eu acho que nesse vaso aqui dá para colocar umas 3 colheres de sopa. Eu nem vou medir, gente, porque eu já tenho a base, tá? Do tanto desse adubo que eu posso utilizar. Mas para quem ainda não está acostumado a utilizar ele, sempre siga as especificações que vem aqui na embalagem para você utilizar esse adubo, tá bom? E eu utilizo só ele nas minhas orquídeas já tem mais de 1 ano. Eu gosto muito desse adubo, gente. Eu gosto desse aqui que tem duração de 6 meses, então coloquei agora. Só daqui 6 meses que eu vou colocar adubo nessa planta novamente. Mas se você não quer utilizar o Basacoat, você pode adubar essa planta com adubos químicos, né, aqueles que a gente dissolve na água e borrifa na planta toda, rega o substrato, pode utilizar bocache, enfim, qualquer adubo próprio para orquídeas que tenha no mercado hoje em dia, você pode utilizar para adubar sua Cattleya. A maioria das plantas, né, quando a gente termina de replantar, a gente já vem com uma rega em seguida, mas com a orquídea eu não gosto de fazer isso assim que eu replanto, principalmente porque eu cortei raízes dela. Então essas raízes que eu cortei ficaram ali portas abertas, né, para fungos, bactérias entrarem na minha planta, e elas só entram se a gente regar, se tiver umidade ali. Então eu vou esperar uns 5 dias para regar essa planta. Enquanto isso, ela vai estar sequinha aqui, cicatrizando essas raízes. Ela não vai morrer de sede, porque eu tinha deixado ela de molho, né, antes de replantar ela. Ela tinha ficado bastante tempo de molho, então ela se hidratou bem. Eu não tirei todo aquele substrato também, né, que ela estava, aquela parte que estava por cima, ele ficou.
Então ali ficou um pouco de umidade para ela. Eu só não vou regar agora para não ficar muita umidade aqui nesse vaso e ela acabar, né, fungando. Mas depois que se passar esses 5 dias, aí sim eu vou vir, vou regar bem a minha orquídea até a água escorrer lá pelo fundo do vaso. E depois eu só vou regar novamente a minha orquídea quando esse substrato estiver completamente seco. Porque assim a gente não corre o risco de apodrecer as raízes das nossas orquídeas. Orquídea ama água, ama receber água, mas ela não pode ficar sendo regada constantemente. Substrato molhado a gente vai e rega, substrato molhado a gente vai e rega, porque senão ela apodrece mesmo. Então espera secar completamente o substrato, aí você vem e rega novamente. Depois eu vou pendurar ela aqui em um lugarzinho nessas árvores, que eu sou acostumada a cultivar as minhas orquídeas aqui. E eu falei para vocês que eu ia mostrar, né, as orquídeas que eu tenho em cachepô, olha. Então aqui tem, ó, 2 catleias plantadas em cachepô, essa e essa outra aqui, gente, ó. Vocês podem ver que elas se desenvolvem super bem também no cachepô, estão lindas. Tenho catleia plantada direto no tronco da árvore. Essa catleia aqui, gente, eu plantei ela direto na árvore porque ela tinha pego fungo. E aí eu cortei as partes que estavam com fungo e a parte boa eu amarrei aqui. Porque no tronquinho, ou amarrado assim direto na árvore, gente, é a forma mais fácil que eu acho de recuperar plantas que pegaram fungo. Porque assim não retém quase umidade nas raízes delas, né? Quando elas estão plantadas no tronco. E aí elas ficam por mais tempo seca, não fica muita umidade ali, a gente consegue, né, recuperar elas de fungo. Mas tem que tirar fora a parte afetada, gente. Se amarrar a planta aqui, mas deixar aquela parte que tá com fungo, não adianta nada, porque o fungo ele acaba, né, com a planta inteira. Então tem que cortar a parte que tá com fungo e aí a parte boa você amarra assim, ó, que ela se recupera, gente. Olha só que brotinho lindo que tá vindo aqui, ó. Então a gente pode cultivar de várias formas as catleias, mas a maioria das minhas realmente estão plantadas em vaso de plástico. As minhas ficam aqui debaixo da árvore. Só que essas árvores, ó, elas não têm a copa muito fechada, então entra muita luz durante o dia, né? Entra vários raios solares que vão pegando ali nas minhas plantas. Esses raios solares, eles são filtrados pelas folhas, então não pega sol direto, porque as catleias não são plantas de sol pleno, gente. Elas não podem ficar direto ali naquele sol, porque senão queima as folhas delas. Mas elas gostam de muita claridade. Se elas ficarem na sombra total, dificilmente elas irão florescer. Então elas gostam de muita luz. Se você tem uma touceira de catleia aí há muitos anos e ela não floresce, experimenta aumentar a luminosidade dela, porque pode ser que esteja faltando luz, por isso ela não floresce. Se você for cultivar debaixo de um sombrite, né, como é a maioria dos orquidários convencionais, o meu aqui é um pouco diferente, mas se você for cultivar então debaixo de uma tela de sombreamento, o ideal para as catleias é o sombrite de 50%. E deixa eu mostrar bem de pertinho essas orquídeas lindas que eu coloquei aqui hoje nesse cenário para vocês. Essa daqui é a Dendrobium densiflorum, já é a segunda floração dessa planta esse ano. Ela deu vários cachos. Quando ela abriu os primeiros cachos, eu gravei vídeo aqui para o canal para vocês dessa planta. Para quem ainda não assistiu e quer aprender a cultivar esse Dendrobium lindo, eu vou deixar o link na descrição. Olha que Dendrobium maravilhoso, gente. E pertinho dele aqui já tem Dendrobium nobile. Olha que coisa linda esse Dendrobium, quanta flor. Esses aqui são os últimos Dendrobium nobile da temporada, gente. Olha, tem esse daqui e tem esse outro aqui, ó, que também está florido e é igual aquele outro que eu estava mostrando para vocês. Olha, também deu bastante flor. Uma florzinha linda, ó, roxinha. E aqui no canal também já tem vídeo ensinando a cultivar os Dendrobiums nobile. O link vai estar na descrição. Olha que fim de tarde lindo que tá por aqui, gente. As plantas estão tão lindas. Olha a minha renda, que bonita que tá. Aqui tem mais Dendrobium nobile. Vou mostrar bem rapidinho as orquídeas floridas aqui para vocês. Olha só que lindeza. Tem outro Dendrobium nobile aqui. Olha só, que encanto essa florzinha. Lindo, lindo. Tem outro aqui que tá quase acabando já a floração. E aqui tem mais um.
Olha, gente, esse aqui também, que lindo. Esse aqui não deu muita flor, mas ele também é uma planta nova. Que não é uma touceira muito grande, né? Uma planta jovem, digamos assim. Olha que lindo. E aqui tem mais 2 floridos que estão plantados direto no nó de pinho. Olha só que lindos. E aqui tem a floração da Miltonia flavens, que também tá quase acabando já essa floração, gente. Mas é linda essa planta. E aqui no canal também tem vídeo ensinando a cultivar essa lindeza aqui. E lá naquele vídeo que eu fiz, né, ensinando a cultivar elas ainda estavam lindas, a floração bem bonita. Tava no auge da floração. Aqui tem outra, ó, florida, plantada direto na árvore. Aqui tem mais Miltonia flavens. Olha, gente, que coisinha linda. Mas eu vim aqui para mostrar. Esse é um Oncidium para vocês antes que ele acabe a floração e eu não consiga nem mostrar. Olha, esse é um Oncidium nativo aqui da minha região. Olha essas florzinhas, que coisa mais lindinha, gente. Ele dá esse cacho floral, olha. Que encanto esse Oncidium. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos novos. Se ficou alguma dúvida, gente, sobre replante de orquídeas, replante de catleias, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu vou estar respondendo vocês. O que eu puder ajudar vocês, eu ajudo. Muito obrigado pela sua companhia, por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo.